queridos alunos do 7º ano. Aqui é o professor Ederson e hoje vamos conversar um pouco sobre as retas paralelas cortadas por uma transversal. Então a figura ao lado mostra três retas, a reta T, R e S. Reta T, reta R e reta S. E elas estão contidas no mesmo plano. A reta T corta, intercepta, toca a reta R no ponto P e a reta S no ponto Q. Observe que a reta T forma com as retas R e S 8 ângulos. A reta T forma com as retas R e S 8 ângulos. 4 aqui em relação a R, mais 4 aqui em relação a S. Perceba que entre as retas R e S nós temos a região interna e a região externa, fora de R e de S. Para facilitar a visualização, vamos indicar esses 8 ângulos, numerando-os conforme a figura ao lado. Então, assim, temos no vértice em P, ângulo 1, 2, 3, 4, ponto P, vértice P, ângulo 1, 2, 3 e 4. Vértice Q, no ponto Q, vértice Q, ângulo 5, 6, 7 e 8. Observando então essa figura, indique em seu caderno aí os 4 ângulos que pertencem à região interna às retas R e S. Região interna, aqui dentro, no meio das retas R e S. São 4 ângulos, 3, 4, 5 e 6. No item B, os 4 ângulos que pertencem à região externa, ou seja, fora de R, fora de S, em relação às retas R e S. Então, são 4 ângulos, 1, 2, 7 e 8. Perceba que os dois ângulos aqui estão externos, e esses outros dois ângulos estão externos. 1, 2, 3, 4 também são 4 ângulos, 1, 2, 7 e 8. O item C, os ângulos que estão do mesmo lado em relação a T. Aqui, à esquerda de T, 2, 3, 6 e 7. À direita de T, 1, 4, 5 e 8. No item D, os pares de ângulos de uma região externa com vértice em P e o outro na região interna com vértice em Q. Novamente, os pares de ângulos, um desses dois ângulos na região externa de P e o outro na região interna em Q. Bom, os pares são 2 é externo em relação a P e 6 é interno em relação a Q. Então, nós temos aqui um par de ângulos, externo em relação ao vértice P e interno em relação ao vértice Q. Também podemos ter esse par, o 1, que é externo a P, e o 5, que é interno ao vértice Q. Tranquilo? No item E, os pares de ângulos, um na região interna, dentro, em relação a P, e o outro na região externa, em relação a Q. Os pares, ou seja, agora tem que ser interno, 3 é interno em relação a P, e o ângulo 7 é externo em relação a Q. Também temos o ângulo 4, que é interno em relação ao vértice P, e o ângulo 8, que é externo em relação ao vértice Q. A reta T é concorrente à reta R
no ponto P, ser reta concorrente é ter um ponto em comum, ou seja, T tem o ponto P em comum com a reta R. T, a reta T, tem o ponto Q em comum com a reta S. Ângulos correspondentes. Temos aqui duas retas, cortada por uma transversal T. Perceba que o ângulo 1 e o ângulo 5 são correspondentes. Ângulo 1 corresponde ao ângulo 5. Por quê? Porque eles estão do mesmo lado em relação a T. O ângulo 2 e o ângulo 6, o ângulo 2 e o ângulo 6 são correspondentes. Os ângulos 3 e 7, ângulo 3 e ângulo 7 são correspondentes. Ângulo 4 e ângulo 8, ângulo 4 e ângulo 8 são ângulos correspondentes porque estão do mesmo lado em relação a T e em relação às duas retas R e S. Podemos verificar na prática que se dois ângulos correspondentes foram congruentes, então as retas R e S são retas paralelas. Percebe que tem um transferidor aqui, um esquadro de 45 graus e uma régua, traçando então retas paralelas. Temos aqui então ângulos que são correspondentes, eles são congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida. Aqui nesse caso, pelo fato das retas R e S serem paralelas, chegamos à conclusão que o ângulo A tem a mesma medida do ângulo E, que o ângulo B tem a mesma medida de que o ângulo F, de que o ângulo C tem a mesma medida que o ângulo G e que o ângulo D tem a mesma medida que o ângulo H, ou seja, ângulos correspondentes por retas paralelas cortadas por uma transversal, eles têm a mesma medida. Então, o primeiro exemplo aqui na figura, temos que a reta R é paralela à reta S, cortada por uma reta transversal T. Determine as medidas de A e de B. Pelo fato do ângulo A estar à esquerda da transversal e as retas S e R são paralelas, logo o ângulo A mede 50 graus, porque 50 graus corresponde a A aqui na figura. Com isso, já estudamos que nesse caso A mais B são ângulos suplementares. Então, quando nós temos ângulos que são suplementares, a soma entre esses ângulos suplementares resulta sempre em 180 graus. Ora, aqui corresponde a B. Se já temos 50 graus, o B é o que falta para 180. Falta 130 graus para nós chegarmos a 180. Aqui, então, temos o ângulo de meia volta. Logo, o ângulo B mede 130 graus. Ângulos alternos. Ângulos alternos são pares de ângulos não adjacentes que estão em lados opostos em relação à reta transversal. Perceba então que o ângulo 3 e o ângulo 5 da figura estão em lados opostos em relação à reta transversal T e na região determinada entre as retas R e S. Ângulo 3 e 5. O ângulo 3 e o ângulo 5 são ângulos alternos, da mesma forma que o ângulo 4 e o ângulo 6 são alternos. Estão em lados opostos em relação à reta T transversal. Eles são chamados de ângulos alternos internos, porque eles estão dentro da região
formada pelas retas R e S. Da mesma forma que tem os ângulos alternos internos, também tem os ângulos alternos externos, ou seja, que fica fora da região delimitada pelas retas R e S. No caso, 1 e 7 são alternos externos e 2 e 8 são alternos externos. Vamos ver na figura. 1 é alterno externo com 7, porque eles estão fora da reta R, fora da reta S. Da mesma forma que 2, o ângulo 2 e o ângulo 8 também são alternos externos. Então, quando duas retas é cortada, interceptada por uma reta transversal, temos os ângulos que são alternos internos, quando eles estão em lados opostos da reta, porém na região interna delimitada pelas duas retas R e S. E temos também os alternos externos, ângulos que estão em lados opostos da reta transversal, porém na região externa, fora das retas R e S. Em se tratando de retas paralelas, os conceitos de alternos internos e alternos externos aplica-se da mesma forma que vimos anteriormente para as retas R e S que não eram paralelas. Aqui nesse exemplo, temos que R e S são retas paralelas, então nós temos que o ângulo C e o ângulo E. Ângulo C está aqui, ângulo E aqui. C e E são ângulos alternos internos. Qual é a definição de ângulos alternos internos? São ângulos que estão na região interna entre as duas retas, no caso paralelas R e S, e esses ângulos eles estão em lados opostos da reta transversal. C está do lado esquerdo e o E está do lado direito da reta transversal T. Da mesma forma, os ângulos D e F são alternos internos. D do lado direito, internamente entre as retas R e S, e F do lado esquerdo, alternos internos. Os alternos externos, A está do lado de fora e G do lado de fora, alternando o lado. A do lado direito em relação a T, G do lado esquerdo em relação a T. Da mesma forma, B é alterno interno de H. B está do lado esquerdo em relação a T e H está do lado direito em relação à reta transversal T. Ângulos colaterais. Temos os ângulos colaterais internos, quando estão dentro, entre as retas, na região interna, e os colaterais externos, quando eles estão fora do limite, entre as retas cortadas pela transversal T. Então, os pares de ângulos 3 e 6, 3 e 6, colaterais do mesmo lado em relação a T. Então, 3 e 6 são internos, porque estão entre as retas R e S, colaterais, laterais do mesmo lado em relação à transversal. Da mesma forma que o par de ângulos 4 e 5. 4 e 5 estão do mesmo lado. Como eles estão na região interna entre as duas retas, são chamados de colaterais internos. Da mesma forma, temos os colaterais externos, os pares de ângulos 1 e 8. 1 e 8 estão fora da região delimitada pelas retas R e S. Porém, eles estão do mesmo lado em relação a T. Por isso, colaterais. Colaterais, porque estão do mesmo lado em relação a T. Externos,
porque estão fora, né, do limite, delimitado pelas retas RS. Colaterais internos do mesmo lado entre as retas RS. Colaterais externos do mesmo lado em relação à transversal, porém fora dos limites entre as retas RS. Da mesma forma, quando as retas são paralelas, encontramos também uma relação importante entre colaterais internos e externos. Observe a figura. Duas retas cortadas por uma transversal determinam ângulos colaterais internos ou externos e são suplementares. Porém, as retas elas devem ser paralelas. No slide anterior, nós vimos que as retas RS eram retas que não eram paralelas. A gente só analisou a questão de ângulos colaterais, internos e externos, para entendermos o conceito. Agora, quando as retas, no caso RS, quando elas são paralelas, ou seja, a distância entre elas é sempre a mesma, nós podemos ter essa propriedade importante de que os ângulos colaterais internos, no caso aqui C e F, são ângulos colaterais internos. Colaterais porque os ângulos estão do mesmo lado em relação à transversal T. Interno porque está entre as retas paralelas RS. E a propriedade importante diz o quê? Que quando esses ângulos, quando eles são colaterais internos e as retas são paralelas, a soma entre eles é 180 graus. Ou seja, ângulos colaterais internos são ângulos suplementares. Ângulos suplementares são ângulos cuja soma é igual a 180. Da mesma forma, o ângulo D e o ângulo E, ângulo D e ângulo E, eles são colaterais internos. Colaterais porque estão do mesmo lado da reta T, internos por causa da região interna entre as retas paralelas RS. Da mesma forma, os ângulos colaterais externos também são suplementares. Olha aqui, ângulo A e ângulo H são colaterais externos, colaterais, mesmo lado da reta transversal, externo, porque está fora da região delimitada pelas retas RS. Então A mais H são ângulos suplementares, resulta em 180. Da mesma forma que o ângulo B aqui, ele é colateral externo ao ângulo H, logo a soma desses dois ângulos resulta também em 180 graus. Tranquilo? Da mesma forma que vocês já sabem, C mais B é igual a 180, B mais A é 180, A mais D é 180 e C mais D é 180. Isso também vale para os quatro ângulos em relação à reta S. Vem as atividades. Na primeira atividade, nas figuras a seguir, determinar o valor de x. Senhor, eu não sei o que é esse valor x. Ele é um ângulo. Perceba que dá a condição aqui para que as retas RS elas são paralelas. Então, se elas são paralelas, vale a questão de ângulos correspondentes, ângulos colaterais internos e externos. Tranquilo? Aqui no item A, perceba que esse ângulo aqui, ele é correspondente a esse ângulo. Por que que eu posso afirmar que esses dois ângulos eles são correspondentes? Porque as duas retas são paralelas e temos uma transversal T aqui, cortando, interceptando essas duas retas nesse ponto e nesse ponto. Com isso, ângulos correspondentes em relação a retas paralelas cortadas por uma transversal, os ângulos são congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida,
Significa que se aqui mede 135, aqui em cima também vai medir 135. Logo, dá para nós descobrirmos o valor desse x pegando esse 135 e dividindo por 3. Porque eu quero saber o valor de um único x e não o valor de 3x. O valor de 3x a gente já sabe, é 135 porque os ângulos são correspondentes. Como eu quero o valor de um ângulo só, eu pego esse ângulo correspondente e divido por 3. Tranquilo? Bom, no item B, as retas R e S são paralelas. Então, aqui nós temos os ângulos alternos e internos. Alternos porque ele alterna de lado. Internos porque está entre as retas R e S. E aí, os ângulos alternos e internos, como a gente viu na parte teórica, eles são congruentes, eles têm a mesma medida. Então significa que se aqui mede 75 graus, aqui também mede 75 graus. Senhor, mas como é que eu vou encontrar então esse valor de x? Ora, se esse ângulo eu acabei de dizer que ele corresponde a 75 graus, e você já tem aqui 25, o x é o que falta para 75. Ou seja, se você fizer 75 menos o 25, você encontra o valor de x. No exercício 2, temos as retas paralelas R e S, aqui. E temos aqui duas transversais. Eu tenho uma transversal que passa aqui e a outra transversal que passa aqui. Perceba que eu fiz o prolongamento das duas retas transversais. Por quê? Porque esse ângulo A ele é alterno e interno com relação a 75. E a gente acabou de ver na parte teórica que os ângulos alternos e internos eles têm a mesma medida. Esse ângulo C aqui ele é alterno e interno com relação a esse ângulo aqui. Logo, o ângulo C tem a mesma medida que 55 graus. Então, já observe que o ângulo A e o ângulo C, eles correspondem a 75 e a 55. Está faltando você encontrar quem? O ângulo B. Perceba que aqui em cima temos o A que a gente já encontrou, o C que a gente já encontrou, está faltando o B. 55 graus, você soma com 75. Por quê? Porque esses três ângulos eles vão resultar num ângulo de meia volta de 180 graus. Ora, se você já tem 55 e já tem 75, desconta de 180 esses dois ângulos que você já conhece. Com isso, o resultado, você encontra o valor de B. Você pode somar, então, 55 com 75. O resultado você tira de 180, você acha o valor de B. No exercício 3, temos aqui as retas paralelas R e S, cortadas pela transversal aqui azul. O que a gente conclui? Que esse ângulo de 70 graus ele corresponde a esse ângulo aqui. Logo, aqui também mede 70 graus. 70 e o ângulo A são ângulos suplementares, ou seja, a soma dos dois ângulos resulta em 180. Ora, se você já tem 70 graus dos 180, o A vai ser 180 menos 70. Você encontra o valor para o ângulo A. Tranquilo? Bom, esse ângulo de 152, ele corresponde a esse ângulo aqui. E A mais 152 tem que resultar em 180 graus. Então fica fácil de você encontrar o A, subtraindo de 180 os 152 que você já conhece. O exercício 6, ele é semelhante ao exercício 2, tá? Só mudou a ordem do ângulo. No 2, o valor do ângulo estava aqui, embaixo, encontrávamos o A. Logo,
o x corresponde a 60 e o y corresponde a 40. Agora, para a gente encontrar o valor do z, você soma 60 com 40 e desconta de 180 graus. O resultado é o valor do ângulo z. Aqui está muito simples. Ângulo A e ângulo 55 graus, eles são opostos pelo vértice. Então, A tem o mesmo valor de 55 graus. Já encontramos o valor de A. O ângulo A corresponde ao ângulo B, porque as retas RS são paralelas. Logo, B também vale 55 graus. O ângulo C é o suplemento de 55, ou seja, para você achar o valor do ângulo C, você vai ter que pegar o 180 graus, que é o C mais B, e subtrair 55, que é o valor do ângulo B. O resultado é o valor do ângulo C. Bom, no exercício do item B, aqui do 7 do item B, 40 e o ângulo B são opostos pelo vértice. Então, B vale 40 graus. Como o ângulo B e o ângulo C são alternos internos, o C também vale 40 graus. B e C são alternos internos. C e 40, nesse caso, são ângulos correspondentes. Então, 40 graus do mesmo jeito. O ângulo A aqui corresponde a esse ângulo. E esse ângulo que eu assinalei aqui é o suplemento de 105. Esse ângulo assinalado aqui em cima corresponde ao valor de A. E esse valor de A, a gente viu, acabou de ver na parte teórica aqui, que 105 e o ângulo A são colaterais internos. E os colaterais internos, a soma dos dois ângulos resulta em 180 graus. Exercício 8. Nas figuras a seguir, R é paralelo a S, que é paralelo a T. Então, R é paralelo a S, S é paralelo a T, e T, obviamente, e R também são paralelas. Então, trata-se de três retas que são paralelas. Para nós descobrirmos o valor de A, a gente tem que saber que A corresponde a 120 graus. Por quê? Porque está do mesmo lado dessa reta transversal aqui e são correspondentes, porque essas duas retas são paralelas, por isso A vale 120 graus. O E é o suplemento de 130, que é suplemento, é a quantidade de ângulos que falta para chegar no 180, porque já tem 130 aqui. 130 mais qual ângulo E, que vai dar 180. Encontrando então o valor de E, você sabe que ele é alterno interno a D, ou seja, E e D, ou D e E, tem a mesma medida. É claro que se você achou o valor de A aqui, que é 120, né, porque eles são correspondentes, você já consegue achar o valor desse ângulo assinalado. Por quê? Porque esse ângulo assinalado ele é alterno interno a B. Ou se não, B e A são colaterais internos. Quando a gente soma então A com B, tem que dar 180. Se A vale 120, qual é o valor de B para inteirar 180? Se você já encontrou o valor do D, valor do B, soma e tira de 180, porque BCD é um ângulo de meia volta. Os mesmos procedimentos serão tomados aqui. Toma cuidado, porque essa reta transversal e essa reta tem esse ponto de encontro. Toma cuidado. No exercício 9, sabendo que M é paralelo a N, que é paralelo a T, então três retas paralelas, M, N e T são retas paralelas. Percebe que aqui só tem a representação da transversal, ela não ultrapassa aqui, ela não ultrapassa para cá, mas fique sabendo que é uma transversal, da mesma forma que essa reta aqui ela não ultrapassa para cá e nem para cá. 30 e o X são alternos internos, e os ângulos alternos internos nós vimos na parte teórica que os ângulos alternos internos têm a mesma medida, são ângulos congruentes. E aqui, Y e 130 são colaterais internos. E na parte teórica vimos
que a soma dos colaterais internos resulta em 180 graus, logo fica fácil de você encontrar o valor do y. Se o x vale 30 e o y é o que falta para 180 desse 130 aqui, você já consegue encontrar o x com o y. Encontrando o valor de x e o valor do y, você soma e responde a questão. Porque a questão pede justamente para você determinar a medida dos ângulos x mais y. No exercício 10, na figura a seguir, R e S e T são retas paralelas. R é paralela a S, que é paralela a T. Da mesma forma que o exercício 9, essa transversal ela não veio para cá e nem para cima. E essa reta transversal aqui também não veio para cá e nem para baixo. Então, se a gente tem aqui essa transversal, esse ângulo pequeno aqui, que é um pedacinho de x, ele é colateral interno com 180. E o que significa isso? Que a soma desses dois ângulos resulta em 180. Então, ficou fácil de encontrar esse valor pequeno aqui. E que esse restante de ângulo x, ele é alterno interno a 70 graus. Se ele é alterno interno, ele tem a mesma medida. Com isso, para você determinar a medida de x, você vai ter que somar esse pedacinho de ângulo que você encontrou aqui usando o conceito de colaterais internos com o restante do ângulo x aqui que você aplicou o conceito de alternos internos que são congruentes. Com isso, você soma esses dois ângulos e acha a medida do ângulo x. Perceba que os exercícios 9 e 10 eles te dão dica para você responder a A e a B do exercício 11. Nesse caso aqui do 9, perceba que foi a soma de x daqui com o suplemento de 130. O suplemento de 130. Então, nesse caso aqui, perceba que você pode traçar uma reta paralela, não é essa coisa medonha que eu fiz aqui. Porém, você vai saber que M é esse ângulo mais esse. E aí, temos o quê? Que esse ângulo aqui, juntamente com 140, eles são colaterais internos. A soma dos dois tem que dar 180. Fica fácil de você encontrar, aqui no caso, 40 graus. Tranquilo? Ora, esse ângulo aqui corresponde a esse outro ângulo aqui que finaliza M. E esse ângulo aqui é o suplemento de 150. Suplemento de 150, 30 graus. Ou se não, podemos aplicar o mesmo conceito. 150 com esse resto de ângulo, eles são colaterais internos. Se eles são colaterais internos, a soma tem que dar 180. Então, aqui só pode ser 30 graus. 150 mais 30 dá 180. Os colaterais internos, a soma dos ângulos colaterais internos resulta em 180 graus. Logo, o valor de M, já fizemos a A, então, é 40 mais 30 graus. M, então, 70 graus. A mesma coisa você vai fazer no item B. Um forte abraço e até a próxima aula.